Aliados de Lula falam em substituição dele por Alckmin. Pois é, gente, esse é o burburinho que está rolando. É um cenário político assim de altíssimo impacto que, segundo os analistas de plantão, está dominando as conversas de bastidores neste exato momento. É uma movimentação estratégica gigantesca. E ó, para não perder nenhum detalhe, inscreva-se no nosso canal rapidinho. O que a gente vai desempacotar nesta explicação hoje é justamente o porquê dessa movimentação, passo a passo, lá no fundo dos corredores do poder. Para entender todo esse rumor, a gente tem que olhar para uma pergunta fundamental. O presidente está perdendo o controle? A nossa fonte vai direto ao ponto nessa controvérsia. Recentemente, a administração sofreu aquelas derrotas legislativas pesadas no Congresso, né? Há um sentimento crescente, sabe, de isolamento político mesmo. E é exatamente esse enfraquecimento, essa dificuldade gigantesca de aprovar as pautas, que acendeu o pavio para esses rumores totalmente sem precedentes de uma possível substituição. Mas de onde tiraram isso? Bom, jornalistas e analistas políticos super experientes já começaram a notar uma movimentação muito real. A jornalista Vera Magalhães, por exemplo, relatou que esse assunto virou literalmente o tópico do momento. Não é só conversa de corredor, tá? Consultas jurídicas e eleitorais já estão rolando nos bastidores para entender a viabilidade exata desse cenário. É como se o pessoal já tivesse sentido o cheiro de sangue na água, digamos assim. Certo, vamos mergulhar nisso. Por que exatamente o Geraldo Alckmin? A mecânica legal e estratégica por trás disso é fascinante. Seguinte, o Alckmin deixou o comando do ministério, o MDIC. E por ser atualmente só o vice-presidente, sem um cargo direto no executivo como ministro, ele está, olha só, legalmente livre para concorrer à presidência. Ao contrário dos governadores que teriam que renunciar aos seus mandatos, a posição atual dele funciona como um atalho jurídico perfeito. Ele pode assumir a cabeça de chapa sem aquelas amarras legais complicadas. Seção 1. O isolamento político. A crise com o Centrão. Vamos entender o problema central que está forçando essa manobra. E a raiz de tudo isso se resume a um número simplesmente impressionante: 12 bilhões. A análise que estamos acompanhando aponta uma baita desconexão no cenário atual. Pensa bem, mesmo alocando cerca de 12 bilhões em recursos e emendas para o Congresso, a administração ainda tomou derrotas legislativas esmagadoras. A velha política de simplesmente distribuir recursos não está mais segurando a base aliada como antigamente. Isso, claro, deixou a liderança completamente perplexa. E o resultado prático disso? Mudanças nas alianças. O famoso centrão está se distanciando cada vez mais. Partidos que são o pilar de qualquer governo, como o MDB, estão se afastando da base. E o material ressalta uma coisa super importante. O relógio está correndo, pessoal. Se essas alianças não forem costuradas logo, possivelmente antes de julho, esses grupos vão simplesmente fechar com a oposição. É essa urgência absurda que faz com que essa troca de candidatos seja uma manobra para agora e não para um futuro distante. Seção 2. O desafio da esquerda, unida ou dividida. Agora, o que é super interessante aqui é o maior obstáculo para essa estratégia dar certo. O fato é que o sucesso do Alckmin depende, de forma absoluta, de não haver candidaturas fragmentadas. A fonte nos mostra dois caminhos possíveis. No primeiro cenário, com uma esquerda dividida, se um candidato como Ciro Gomes resolve entrar na disputa, os votos se pulverizam. E aí, o Alckmin ficaria isolado ali com uma porcentagem pequenininha, sem tração. Já no segundo cenário, se a esquerda consegue o milagre político de se unificar e transferir o apoio em peso para ele, a história muda. Ele se transforma numa ameaça formidável para a oposição. Seção 3. O fator Alckmin. A busca pelo centro perdido. Vamos ver por que o perfil dele é visto como a solução no meio disso tudo. O peso político do vice-presidente é justamente o que a fonte considera como a chave para recuperar o terreno perdido. É o que chamam de estratégia São Paulo. A análise detalha que o Alckmin tem esse poder incrível de capturar eleitores moderados. Ele atrai aqueles órfãos do PSDB, sabe? Principalmente no interior paulista, que é uma região absolutamente vital para vencer uma eleição geral no Brasil. De quebra, ele traz os votos da centro-esquerda e dá aquela moderada no discurso, algo que a liderança atual tem suado muito para fazer ultimamente. Seção 4. A janela de Overton, mudando o espectro político. E aqui a gente sai da pura manobra eleitoral e entra numa teoria fantástica. Pessoal, prestem atenção que esse conceito é incrível para entender como a nossa sociedade funciona. A janela de Overton. Imaginem uma moldura, uma janela invisível que delimita quais ideias políticas a população acha normais e aceitáveis num determinado momento. Qualquer ideia extrema demais, não importa o lado, fica fora dessa janela, ninguém engole. E a política é um jogo constante de tentar empurrar essa janela de pouquinho em pouquinho, mais para a esquerda ou mais para a direita. Faz sentido, né? E olha como isso ilustra o que está rolando.
Pensa no nosso passado recente. O discurso aceitável ficava quase todo dentro da esquerda. Até a centro-esquerda era chamada de direita. Hoje, no presente, a gente tem uma direita muito mais robusta puxando essa janela de volta. A fonte mostra que os analistas mais conservadores enxergam esse futuro proposto, onde a esquerda é obrigada a ir para a centro-esquerda abraçando o Alckmin, como uma baita vitória estratégica. Por quê? Porque empurra os limites do que é aceitável para longe da extrema esquerda. Então, na prática, é um sapo gigantesco que eles teriam que engolir. A análise sugere que, para sobreviver, a esquerda tradicional precisaria abrir mão das suas pautas clássicas e adotar um modelo mais centro-esquerda. A gente está falando de aceitar algumas políticas mais neoliberais, sabe? Admitir uma presença maior da propriedade privada, talvez até fechar os olhos para certas privatizações. É uma mudança radical de postura, puramente para se manter viável no jogo eleitoral. Seção 5. O fator narcísico, a barreira final. E aqui a gente esbarra no maior de todos os obstáculos desse plano. Afinal, se a matemática fecha e a estratégia faz sentido, o que pode dar errado? Bom, a fonte joga a luz sobre a vontade do atual presidente. O principal obstáculo seria o chamado fator narcísico. O atual líder não só quer, por natureza, continuar como o grande protagonista e candidato principal, mas ele também tem uma vontade imensa de dar o troco, de vingar pessoalmente nas urnas as rasteiras que tem tomado do Congresso. Existe uma resistência quase física em abrir mão do poder para um perfil moderado assumir o holofote. Então, a grande pergunta que fica martelando é: vai ser o pragmatismo ou o orgulho político que ditará o próximo ciclo eleitoral? A oposição está só assistindo de camarote, sabendo que se o pragmatismo vencer com um candidato de centro, a briga vai ser feia. Mas, se o orgulho falar mais alto e a base rachar, a história é completamente outra. As peças no tabuleiro já estão se movendo, e entender tudo isso nos dá uma visão privilegiada do que vem por aí. Que cenário, hein? O que será que vai acontecer nas próximas jogadas? Vamos ficar de olho.